Senhor Diretor do Jornal de Negócios, Senhor Presidente da AICEP, Senhores Patrocinadores, Senhoras e Senhores Empresários, Minhas Senhoras e Meus Senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de, como é natural, felicitar a organização desta conferência sobre um tema que é verdadeiramente um tema de primeira importância nos momentos que vivemos. Esse seria sempre um tema de grande importância, em qualquer momento, mas é hoje um tema de importância crucial para o nosso futuro coletivo, no curto, no médio e no longo prazo. Gostaria de deixar-vos aqui apenas algumas reflexões em torno deste desafio que o nosso país tem de promover uma melhor relação com o exterior, aquilo que alguns chamam uma internacionalização ganhadora. A internacionalização é algo que acontece à nossa economia já crescentemente há umas décadas desta parte. Nem sempre ela tem sido uma internacionalização que se salde positivamente para o nosso país. É importante que essa tendência seja definitivamente revertida e que possamos ter na relação com o mundo uma vantagem do ponto de vista da capacidade de crescimento e da capacidade de criação de riqueza e de emprego. Apenas para iniciar algumas notas sobre a dimensão estrutural da evolução do nosso comércio externo e, em particular, das nossas exportações. Aquilo que é, julgo, mais relevante, se olharmos uma série um pouco mais longa do que tem acontecido às nossas exportações, tem a ver com uma mudança muito profunda, quer do contexto internacional, em que elas se concretizam, que elas jogam o seu papel no mercado, quer também da própria dinâmica interna que vai modificando, por vezes de forma mais rápida, por vezes de forma mais lenta, o perfil dessas mesmas exportações. De facto, não podemos retirar como ator central da mudança do nosso perfil exportador a profunda alteração que Portugal tem vindo a sofrer do ponto de vista da sua inserção internacional, da sua inserção geopolítica e geoeconómica. Pressões derivadas dessas alterações e, naturalmente, dinâmicas geradas na resposta a essas alterações têm influenciado de forma muito marcante a evolução das nossas exportações. Em poucas décadas, a nossa economia abriu-se ao exterior, depois de um período longo de fecho muito significativo, entrou no processo de integração europeia, primeiro com a EFTA, depois com a União Europeia, sofreu o impacto das sucessivas alterações da União Europeia, do ponto de vista quer do seu aprofundamento, que veio traduzir-se na criação da União Económica Monetária, quer no seu alargamento extremamente significativo, em particular depois da nossa adesão à agora chamada União Europeia. Depois, uma profunda abertura e mudança da relação da União Europeia com o resto do mundo, que afetou de forma muito marcante o nosso perfil económico, o nosso perfil exportador, com a redução de barreiras a setores económicos, com a abertura a outros players, a outros mercados, e também com mudanças nas relações de troca, nos termos de troca de vários produtos em que Portugal se coloca de uma forma muito particular, nomeadamente, por exemplo, no setor energético. Por outro lado, em resposta a uma dinâmica externa que foi crescentemente uma dinâmica de maior exigência colocada ao nosso setor exportador, assistimos a dinâmicas internas também elas marcadas por inovações, quer fluxos significativos de investimento direto estrangeiro, com variações, e que tiveram provavelmente o seu exemplo mais marcante com o investimento no setor automóvel, dada a natureza transformadora que ele veio trazer ao perfil das nossas exportações, também o impacto dos fundos estruturais e a própria transformação de algumas das atividades mais marcantes da nossa economia. Como já foi dito, um dos aspectos que marca de forma mais clara
a mudança da dinâmica das nossas exportações tem a ver com alterações qualitativas do tipo de bens exportados, nomeadamente aquelas que estão associadas a um aumento da intensidade tecnológica e a redução do peso dos setores que marcaram de forma muito relevante uma fase que foi a fase de crescimento mais intenso da economia portuguesa, logo a seguir aos primeiros passos do processo de abertura ao exterior e de integração europeia, ainda antes da União Europeia. O que é, se olharmos sem muita, nem precisamos de o fazer com muita profundidade, vemos claramente que ao longo dos últimos anos, por exemplo, ao longo dos últimos 10 anos, mas poderia dizê-lo também, ainda de forma distinta, ao longo dos últimos 20, assistimos a uma rotação extremamente significativa do peso relativo dos produtos e dos setores que contribuem para a nossa exportação. Alteração do peso relativo, onde perde peso o setor industrial marcado por uma competitividade baseada no preço e na inserção em redes internacionais de subcontratação, e ganha peso setores com uma incorporação mais pesada de bens tecnológicos e, curiosamente, ao contrário do que alguns possam pensar, se olharmos também com atenção, verificamos que, ainda que modificando-se o setor industrial, e não apenas industrial, baseado em recursos endógenos, desde a cortiça até alguns setores do agroalimentar, têm vindo a resistir e, por vezes, até a crescer no peso relativo do nosso setor exportador. Uma outra realidade muito significativa tem a ver com as dinâmicas do peso das exportações na nossa economia. Esse julgo que é uma área que merece, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista da extração de ilações no domínio da condução das políticas públicas, merece uma atenção muito clara. Nós podemos dizer que depois de termos vivido um período de expansão muito significativa do peso das exportações na riqueza criada em Portugal, o rácio de exportações sobre o PIB, desde os anos 30 até a nossa entrada na União Europeia, em que praticamente duplicámos o peso das exportações no PIB. Depois disso assistimos, desde o início dos anos 90 até meados da presente década, da primeira década do século XXI, assistimos a uma estagnação prolongada e que contraria o movimento das outras décadas, das décadas anteriores, uma estagnação do peso das exportações na riqueza criada. Estagnação essa que se situou em torno dos 30% do peso das exportações no PIB. Por vezes um pouco mais, por vezes um pouco menos, mas as variações foram, desde o início dos anos 90 até 2005, variações muito pouco significativas. O que quer dizer que a capacidade de fazer crescer o peso das exportações na nossa riqueza foi de alguma forma travada pelo conjunto de fatores que eu citei há pouco, como fatores da nossa envolvente externa e fatores da nossa dinâmica interna. No entanto, há diversas mudanças que se registaram ao longo desse período. Essa estagnação, como eu há pouco deixei claro, não quer dizer cristalização. A manutenção desse peso foi contemporânea de uma mudança da estrutura das exportações e, mais recentemente, foi marcada, essa estagnação existem sinais, obviamente que ainda não definitivos, de alteração dessa estagnação. O ritmo de crescimento do peso das exportações no PIB voltou a acentuar-se a meados desta década, julgo que isso é relativamente indiscutível, e isso aconteceu com o acentuar da mudança estrutural dos produtos exportados, com um peso crescente dos serviços na exportação da nossa economia, que estão muito associados a esta recuperação do crescimento das exportações acima do crescimento do produto,
e com também uma alteração, naturalmente, do conteúdo tecnológico das exportações e um aspecto que, de alguma forma, o Dr. Basílio Horta já aqui falou, com uma diversificação dos nossos mercados. Ou seja, as mudanças mais recentes, depois de um período longo de estagnação, que não de cristalização das nossas exportações, as mudanças mais recentes são marcadas basicamente por 3 características: maior intensidade tecnológica, maior peso dos serviços e também, pela primeira vez desde há muitos anos, uma diversificação dos mercados de destino das nossas exportações, invertendo a tendência, que era uma tendência longa, de concentração cada vez mais quase exclusiva das nossas exportações no mercado da União Europeia. A partir daí, por exemplo, o peso das exportações de bens para fora da União Europeia passou de 17,8 em 2000 para 24,6 em 2009. Esta é uma tendência que antes da crise económica e depois da crise económica se manteve. Parece ser uma tendência que tem alguma dimensão estrutural, ainda que a série que estamos a trabalhar ou os anos que estamos a olhar sejam relativamente pequenos. Para além destas reflexões em natureza estrutural, vale a pena salientar aquilo que tem sido a evolução mais recente, nos últimos anos, do setor exportador em Portugal. O Basílio Horta, de alguma forma, já deu um conjunto de dados que são dados muito relevantes, mas eu gostaria de salientar ou reforçar estas ideias que, de facto, a segunda metade desta primeira década foi marcada por uma taxa de crescimento das exportações claramente acima da média da União Europeia ou da zona euro e claramente acima por relação ao crescimento do produto do que vinha acontecendo, que isso não correspondeu apenas a um período de crescimento económico em termos internacionais, foi algo que também aconteceu na primeira fase da recuperação. O Sr. Diretor do Jornal de Negócios há pouco citou isso, esta recuperação da economia portuguesa, obviamente que ainda frágil e inferior àquilo que nós ambicionamos e necessitamos, foi também ela explicada pela recuperação mais rápida das exportações do que todos anteviam antes de 2010. Em 2009, todas as estimativas para o crescimento das exportações eram estimativas inferiores àquilo que tem vindo a acontecer. E o que tem vindo a acontecer reproduz os fatores de dinâmica que eu há pouco citei, ou seja, maior diversificação de mercados, maior crescimento dos bens e serviços com conteúdo tecnológico e melhoria também do perfil das nossas exportações. Estes são mercados, conteúdo dos bens e serviços e relação entre bens e serviços, são as 3 dinâmicas que no crescimento recente marcam esta recuperação mais forte, como eu disse, daquela que tinha sido estimada, e são consistentes com a tendência que existia, ou seja, prolongam a tendência que existia na fase de crescimento das nossas exportações que tinha acontecido anteriormente à eclosão da crise económica do ano de 2008 e 2009. Em termos de orientações, que papel e como é que as políticas públicas e o papel das autoridades do Estado podem ter para promover o setor exportador, ajudar a promover o setor exportador? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, apesar destas mudanças que temos vindo a identificar, continuamos a ter, e julgo que seria todo ilusório tentar construir qualquer cenário diferente deste, continuamos a ter uma situação que é marcada por termos uma base exportadora ainda excessivamente estreito, um volume de exportações na nossa criação de riqueza demasiado baixo, e é demasiado baixo porque, naturalmente, com a consequência de uma insuficiência de taxa de cobertura das importações pelas exportações,
e que tem no nosso país um conjunto de características, esta insuficiência, esta estreiteza da base exportadora e a insuficiência do ponto de vista da cobertura das importações tem um conjunto de características e de consequências para a nossa economia. Nós somos uma economia portuguesa, é uma economia pequena, como todos sabemos, aberta hoje, que não tem escala suficiente para diversificar suficientemente a nossa base produtiva, por forma a aumentar a competitividade no mercado interno, mercado doméstico, num conjunto muito alargado de bens e serviços. Ou seja, isto quer dizer que há um conjunto de áreas da nossa importação que têm uma rigidez relativamente significativa. Desde o domínio dos bens de consumo duradouro, onde as economias de escala têm enorme importância, até algumas áreas tecnológicas, até algumas áreas do setor alimentar, até, inclusivamente e com muita importância, ao setor energético, existem um conjunto de importações que têm um peso muito relevante nas nossas trocas externas e que têm, como eu estava a dizer, uma elevada rigidez, ou seja, são de difícil mudança no sentido de as baixar de forma consistente. Algumas delas isso pode acontecer no setor energético, pode acontecer parcialmente no setor agroalimentar ou agroindustrial, mas obviamente com prazos longos, em alguns casos, de produção de efeitos e sempre relativamente limitados. Isto quer dizer que, para conseguirmos inverter esta tendência histórica de desequilíbrio relativamente pesado nas nossas relações com o exterior, o caminho mais sólido e mais consistente é o caminho da promoção das exportações, da detecção, do fomento, do desenvolvimento de áreas de negócio, quer na área dos bens, quer na área dos serviços, incluindo naturalmente a área do turismo, que tenham a capacidade de aumentar o seu peso relativamente à riqueza criada, por forma a que ele seja capaz de finalmente nos colocar na rota de uma correção do déficit das contas externas, que é provavelmente o fator limitativo mais sério ao potencial de crescimento da nossa economia. A economia portuguesa tem ainda as exportações concentradas num número reduzido de empresas. É sabido que um conjunto de grandes empresas têm um peso muito relevante no volume total das nossas exportações. Obviamente que esse fator tem consequências múltiplas, não os vou agora estar aqui todas a destacar. Traz consigo, como já vimos no passado recente, traz consigo riscos, especialmente quando a sustentabilidade desses fluxos exportadores de grandes empresas não é muito elevada, mas traz também consigo um conjunto de oportunidades, já que ajudar esses polos exportadores, por vezes essas empresas exportadoras, a ultrapassar constrangimentos que diminuem o seu potencial exportador, é uma forma eficaz, relativamente rápida e uma forma consistente de conduzir ações de política e ações ao nível administrativo com um elevado potencial de melhoria da nossa balança comercial. Essa é uma prioridade do Governo neste momento, ou seja, identificar fatores de estrangulamento que concretamente, em alguns polos exportadores e, em particular, em algumas empresas, identificar esses estrangulamentos e agir no sentido de os ultrapassar. Podia dar-vos aqui diversos exemplos, mas, por exemplo, aqueles ligados à logística, aos transportes, à qualificação de alguns recursos humanos, são questões que podem ser tratadas a uma escala que, sendo uma escala relevante na nossa economia, é, no entanto, relativamente concentrada e pode produzir efeitos rápidos e efeitos de enorme eficácia. Mas, como já foi dito, a par desta atenção concentrada, é também fundamental promover o alargamento da base exportadora. A internacionalização de novas empresas não é apenas um fator positivo do ponto de vista das trocas externas, é também um fator muito positivo do ponto de vista da melhoria qualitativa do funcionamento da nossa economia, constitui um catalisador de mudança estrutural e de transformação qualitativa das organizações
pela exposição às melhores práticas internacionais, pela aprendizagem da pressão competitiva, pela qualidade e reforço de fatores de competitividade, e aqui eu gostaria de reforçar a ideia já apresentada de explorar a importância das relações que existem entre os grandes polos e empresas exportadoras e todo um conjunto, todo um universo de pequenas e médias empresas que trabalham diretamente para esses polos e com esses polos e que podem elas mesmo, e isso tem acontecido, podem elas mesmo percorrer caminhos de internacionalização direta mais intensamente. Julgo que quando olharmos para as pequenas e médias empresas e a sua capacidade de participarem nesta ambição de aumentar a componente exportadora da nossa economia, vale a pena analisar as dificuldades e também as potencialidades. As dificuldades nós conhecemos, os mercados são cada vez mais exigentes, mais duros, e nem sempre as empresas as pequenas e médias empresas são dotadas dos meios, dos fatores de competitividade que permitem penetrar nesses mercados. Mas é também verdade, e eu poderia estar aqui a listar um número significativo de empresas, que, ao contrário do que se passava ainda não há muito tempo, hoje empresas de pequena e média dimensão têm em particular no setor dos serviços, têm uma capacidade de se internacionalizar, utilizando as novas tecnologias e trabalhando, nomeadamente, nas áreas das novas tecnologias, que no passado têm uma capacidade de estar presente de uma forma intercontinental, que no passado, com características e com dinâmicas que no passado estavam reservadas apenas a empresas de dimensão muito mais elevada. E essa é uma oportunidade que é uma oportunidade de ouro para o crescimento da nossa economia, para o crescimento das nossas exportações. Nós temos, felizmente, hoje, algumas empresas que eram startups ainda há poucos anos e que estão já presentes no mercado global de forma extremamente competitiva e concorrendo em zonas de mercado de enorme exigência. E fazem, muitas vezes, sem qualquer ligação, ou antes de terem qualquer ligação a players com maior envergadura à escala mundial. Pois, se é difícil este fenómeno, do ponto de vista das mudanças das tecnologias, mudanças dos modelos de concorrência internacional, há fatores também positivos que nomeadamente passam pela uma participação mais ativa das pequenas e médias empresas nas redes de inovação, das quais elas são muitas vezes importantes agentes de disseminação, quer dos conhecimentos, quer das práticas inovadoras, quer das novas tecnologias. Gostaria de terminar com algumas ideias que julgo que correspondem a orientações importantes do ponto de vista da atividade das políticas públicas e da atividade governativa e que têm, a meu ver, uma importância grande para promovermos esta dinâmica de crescimento das exportações. Em primeiro lugar, a importância de estimular ganhos de escala decorrentes do trabalho em rede, promovendo maior racionalidade e eficiência na gestão dos recursos. Eu atrevo-me a dizer que esta é, salvo algumas exceções, uma das áreas de maior fragilidade da nossa economia. Por exemplo, noutras economias com escalas e com dimensões semelhantes às nossas, é muito mais frequente que haja uma capacidade de partilhar conhecimentos, por exemplo, entre empresas que têm já uma presença significativa no mercado e cuja experiência para empresas de outros mercados, de outros setores, nesse mesmo mercado pode ser de enorme relevância. Há empresas que estão hoje bem colocadas em alguns segmentos, por exemplo, na Índia, ou na China, ou na América Latina, e que que podem estimular ou ajudar a estimular ganhos de escala decorrentes desse mesmo trabalho. Um segundo aspecto, continuar a dar uma ênfase particular ao aprofundamento da colaboração entre o sistema científico e tecnológico, a investigação e desenvolvimento e o tecido empresarial. Eu ainda, há 2 semanas, tive a ocasião de participar na celebração de 12 contratos entre setores económicos, desde os setores considerados mais tradicionais da nossa economia, até setores inovadores, no meio
da aeronáutica, por exemplo, onde um conjunto muito alargado de empresas, centros tecnológicos e universidades criaram e estão a desenvolver projetos mobilizadores. Lembro, por exemplo, na área do calçado, na área das rochas ornamentais, na área da saúde, na área, como eu disse há pouco, da aeronáutica, na área automóvel, na área do têxtil, e todos esses são projetos mobilizadores que têm como motivação fundamental a internacionalização e a capacidade exportadora. Essa fertilização que há muito se fala, mas que não tem sido tão intensa, que só agora talvez comece a ter massa crítica em muitas áreas para poder ser eficaz, continua a ser, a meu ver, um fator decisivo para impulsionar esta mudança estrutural nas nossas exportações. Depois, obviamente, orientações transversais com ganhos nas chamadas estratégias de eficiência coletiva, que podem ocorrer e devem ser promovidos em todas as fases das cadeias produtivas, com a incorporação de inovação e de avanços científicos e tecnológicos nos produtos e nos processos, com o reforço do papel da concepção, do design, com vista àquilo que tem que ser, a meu ver, a palavra-chave do sucesso da nossa exportação na maioria dos setores, que é o reforço da diferenciação da nossa oferta. O reforço dos ganhos de eficiência em termos de redes de fornecimento e distribuição, mantendo, obviamente, a competitividade de preço, que é sempre essencial, quando nós dizemos que ultrapassamos e temos que ultrapassar os fatores competitivos de uma economia baseada em baixos salários e baixos preços, não estamos a dizer que a competitividade pelos preços não continua a ser importante, obviamente de forma diferenciada de setor para setor, mas continua a ser importante na generalidade dos setores e das atividades exportadoras. A promoção de produtos e marcas, julgo que este painel é, do ponto de vista desse objetivo, muito significativo e vale a pena produzir uma pequena reflexão, e se nós olharmos para o setor exportador, essa reflexão encontra fundamento que nos produtos, nas marcas que se têm vindo a desenvolver e a afirmar no mercado internacional, marcas portuguesas ou participadas por empresas portuguesas, nós encontramos uma curiosa e muito interessante composição de empresas e marcas com uma larga tradição na nossa estrutura industrial e outras com uma relativamente recente afirmação no mercado internacional. Quer dizer que a existência de grupos económicos, setores exportadores de longa inserção no nosso tecido económico e a emergência de um novo conjunto de agentes e atores com capacidade competitiva internacional é uma realidade, e se olharem uma a uma destes labels que aqui estão, vão encontrar exemplos destas duas realidades, e esse é provavelmente um dos fatores mais interessantes e mais positivos com os quais nós podemos olhar o futuro. Finalmente, gostaria de salientar a importância que tem a dimensão associativa e a dimensão de cooperação estratégica dentro dos setores e entre os setores. Infelizmente, nós não temos tantas experiências altamente positivas como aquelas que gostaríamos de ter, mas temos, felizmente, alguns setores que se têm distinguido por associarem ao seu sucesso a capacidade de trabalho em rede. Temos aqui, naturalmente, provavelmente a experiência mais interessante de todo o nosso tecido industrial nesse domínio, que é a experiência do setor do calçado. Temos a experiência também extremamente interessante na área do engineering, do tooling, dos moldes. Temos, mais recentemente, a cooperação que tem sido desenvolvida para a competitividade externa no domínio da cortiça e o exemplo ainda mais recente da cooperação entre o setor do calçado e o setor da cortiça. Portanto, este esforço de construção de plataformas de reforço da capacidade das empresas através da sua participação em esforços associativos aos mais variados níveis continua a ser, a meu ver, um fator de enorme importância e que ganharia em ser mais amplamente participado
pelas tais empresas de referência, para as tais empresas com enorme capacidade de arrastamento da nossa economia exportadora. Estas são algumas das tendências, das linhas que me parecem de enorme importância e às quais o Estado e os poderes públicos devem dar a maior importância, sendo certo que, naturalmente, que o reforço, o ganho da nossa economia, em termos de capacidade de produzir a tal internacionalização ganhadora, é sempre determinada pela capacidade das nossas empresas e cabe a todos nós, e cabe em particular aos poderes públicos, criarem as condições para que elas se possam desenvolver num ambiente competitivo saudável e num ambiente de exigência da promoção desses mesmos fatores de competitividade. É isso que julgo que está a acontecer em muitos setores da nossa economia e que nós precisamos que aconteça mais e que aconteça mais depressa, já que os desafios e as dificuldades que vivemos hoje são de uma importância transcendente e aquilo que muitos pensavam que poderia ser feito ao longo de uma década ou de duas, provavelmente terá que ser feito em muitos casos em bem menos tempo, se nós queremos salvaguardar a nossa capacidade de nos afirmarmos como uma economia e como uma sociedade com autonomia, com capacidade de inovação e com capacidade de ir a cada momento definir os passos do seu futuro. As senhoras e senhores empresários que dedicam uma parte do seu tempo a vencer as barreiras da competição externa têm um papel de enorme importância nessa batalha e eu estou certo que estão à altura desse papel.